Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, nós vamos prosseguir o segundo culto de hoje. À tarde muitos já vieram, ontem também muitos vieram à noite, pela manhã, e completamos ontem os segredos da aliança, que quando o cristão faz a vontade de Deus na terra, ele tem o plano de Deus para honrá-lo aqui na terra e para a eternidade. E muitos perdem o melhor de Deus porque fazem planos para si mesmo, mas ao viver o plano de Deus que Ele nos honra. Isso foi pregado ontem como igreja, tornando gloriosa. Agora vamos dar sequência a mais uma mensagem, que é viver realmente a aliança de Cristo e conhecer a sua aliança. Já pregamos à tarde, agora a segunda etapa hoje, nesse culto também. A leitura está em Efésios, se você trouxe a Bíblia, no capítulo 1, começaremos a partir do verso 16. E essa mensagem ela vai estendendo algumas mensagens ao longo da semana, porque ela é acumulativa para entendermos mais ainda a herança que temos em Cristo. Então vamos ler, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, começando a leitura no verso 16. Diz esta passagem em nome de Jesus: não paro, em outras Bíblias, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Não paro de orar também por vós, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai que manifesta sua glória eterna, ou Pai de toda glória, vos dê em seu conhecimento íntimo o espírito de sabedoria de Deus e o espírito de revelação, para trazer luz ao desígnio de Deus, e tendo iluminado os seus olhos do vosso entendimento, para enxergar e ver, para que saibas qual a esperança da vossa vocação, do vosso chamado em Cristo, e quais as riquezas da glória da sua herança nos salvos, ou nos santos, em outras traduções. Podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então todos nós temos que ter uma visão bem clara que, na medida que nós tornamos espirituais, tornamos adultos, como está em Hebreus 6, é que teremos a totalidade da herança de Cristo para a terra e para a eternidade. Quando o cristão não torna espiritual, ele vai ficar debaixo de tutores, como Paulo escreve aos Romanos. Que é um tutor? Um tutor é uma pessoa nomeada por um juiz para cuidar da herança de uma pessoa que é menor de idade, para que ele possa só sobreviver. Por exemplo, uma criança, os pais morreram, deixar herança. O tutor pode pagar o colégio, pagar as despesas de sobrevivência, enfim, a manutenção. Mas o menor não pode tirar a carteira de motorista, comprar um carro, porque o juiz não vai autorizar. Então as bênçãos são limitadas quando está debaixo de tutor, mesmo que ele tenha a herança de riqueza. Assim é no mundo espiritual. Então o cristão, ele tem que tornar espiritual, porque o que marca a vida adulta de um cristão não é porque batizou, converteu, já tem muito ano de cristão, é porque ele está tornando-se semelhança de Cristo, ele está tornando amadurecido, e o amadurecimento é marcado no mundo espiritual pela mudança do caráter, agir como Cristo agiu, andar do Espírito. Isso é pregado exaustivamente. Quando não ocorre isto, e a pessoa demora a tornar adulto na fé, ele vai ficar debaixo de tutor.
Então, por isso que muitas vezes o cristão fica anos e anos atrás do bispo, do apóstolo, do missionário. Aquele homem é poderoso, aquele homem tem poder, Deus ungiu ele. Mas na realidade, o que está ocorrendo em muitos ministérios é que na realidade são tutores que estão orando para Deus liberar uma bênção para aquela pessoa, uma cura, um milagre, uma libertação. Mas a pessoa vai ficar só com migalha, e esquecendo que ele já é herdeiro e tem todo o direito de herança. Nem Deus libera para o menor a herança dele. Então Paulo escreve e fala: não paro de orar por vós, a igreja de Éfeso, para que o Espírito de Deus vos dê iluminação, revelação da herança, entendimento e sabedoria para entender a herança dos salvos e querer esta herança, que é o melhor para a terra e para a eternidade. Então você tem que estar atento, que muitas vezes nem bênção vem, porque pede mal para gastar para os deleites. Então nem todo tipo de oração e bênção vem mesmo que a pessoa ore. E pode ser até apóstolo orando, bispo, missionário, que nem toda bênção vem, porque mesmo orando, se a pessoa ainda é menor, espiritualmente falando, nem Deus libera a bênção que Cristo pagou. Mas quando ele torna adulto, vai ser dado a bênção completa, porque ele vai estar em harmonia com a herança em Cristo, que é incomensurável. Então nós temos que estar muito atento, que o crescimento cronológico aqui na terra, no Brasil, a lei civil declara 18 anos maioridade. A pessoa pode ter até cabeça infantil, infantilidade, e ter maioridade, ele pode dilapidar o seu patrimônio, porque alcançou maioridade natural. Mas no mundo espiritual pode ser tantos anos de crente, ter cargo, falar que prega, mas se ele não tornar transformado, amadurecido em Cristo, ele vai continuar ainda debaixo de tutela e não vai ter todas as bênçãos e vai ficar limitado. E muitas vezes ocorre algo que ocorre também no mundo natural. O que ocorre no mundo natural em relação a herdeiros e herança? Por exemplo, tem pessoa que recebe herança dos pais, eles faleceram, mas a pessoa, ele pode pedir uma petição ao juiz e falar: não quero a herança, quero renunciar à minha herança, e divide a minha herança pelos outros herdeiros. Então existe o instituto da renúncia no mundo natural. A pessoa não quer a herança, ele pode justificar: não quero porque já tenho dinheiro, já tenho patrimônio, dá para outro irmão que tem menos. Não quero porque a herança que veio dos meus pais não é condizente comigo, veio de parentes, veio de situações pecaminosas. Então a pessoa pode justificar de várias maneiras de não querer uma herança, e ele pode renunciar a ela. Isso ocorre no mundo natural e também ocorre no mundo espiritual. É o grande perigo que está ocorrendo, porque a pessoa é um cristão, Jesus já nos deixou uma herança, mas a herança só torna usufruto real se nós tornarmos adultos na fé. Se ficar muito tempo debaixo de tutor, a pessoa vai falar: mas eu estou orando, estou pedindo, fiz campanha, mas aquela bênção veio e essa não está vindo. Então a pessoa vai tendo atitude infantil, e a pessoa fica agindo ainda de forma infantil, e o Espírito Santo vai percebendo que a pessoa não quer desenvolver, como está em Hebreus 6, ele não quer deixar os rudimentos e prosseguir a maturidade. Aí com o tempo, o que vai ocorrendo? Uma luta entre a carne e o Espírito Santo. Então se a pessoa relutar em não querer a herança em Cristo, é a mesma coisa que ocorre no mundo natural. Ele, pelas atitudes de muitos cristãos, ele está declarando a renúncia. Eu não quero a herança em Cristo, eu quero o que eu estou pensando, estou pedindo, que eu estou planejando, eu quero isso, quero aquilo. Então muitas vezes as pessoas pedem e pedem mal para gastar para os seus deleites, e Deus não vai atender. E a pessoa quer do jeito dele, não como Cristo planejou, e acaba renunciando à herança de Cristo. E aí a pessoa vai decepcionar para sempre. Mas por isso que Paulo fala: eu quero, Senhor, que haja luz
aos olhos deles, para eles entenderem o chamado, a vocação em Cristo, a herança dos salvos, que tu concedeu antes da fundação do mundo, para que ninguém perca o melhor de Deus. E quando vivemos a herança em Cristo, a bênção é muito mais que se pensa, pede, imagina, é além de qualquer expectativa. Mas só pode usufruir da herança em Cristo quem está andando no Espírito e agradando a Deus. Do contrário, vai ficar debaixo de tutor com bênçãos limitadas. E se demorar muito tempo, vai minguando as bênçãos e a pessoa acaba renunciando à própria herança em Cristo, de tanto resmungar, murmurar, obrigar, ou falar, meu Deus, está demorando, e eu estou servindo a Deus, não está adiantando, porque a pessoa está tendo atitude infantil ainda, ele não quer a herança do salvo, porque a herança em Cristo é condicionada a crescer espiritualmente, assim como a herança do mundo natural. Nenhum juiz pode liberar uma herança para o menor, mesmo que ele será o dono no futuro de toda a riqueza dos pais que deixou para ele. Só um tutor pode tomar conta da herança do menor. No mundo espiritual é a mesma coisa. Deus nunca vai permitir que a pessoa tenha o melhor na terra e para a eternidade se ele não tornar espiritual, se ele não ter a mente Cristo e não prosperar, não andar no Espírito, vai limitar as bênçãos. Então a maioria das bênçãos que as pessoas têm hoje é de forma tutorial, ou seja, alguém orou, pediu, clamou e liberou, porque é a forma da pessoa sobreviver como herdeiro. Mas a pessoa não tem que ficar debaixo de um tutor o resto da vida, ele já é herdeiro em Cristo. Então se você fala, meu Deus, me ajuda mesmo a andar no Espírito, a me tornar adulto na fé, a entender a herança dos salvos, a compreender a visão em Cristo, a ter meus olhos iluminados para viver o que Jesus já pagou para mim na terra e na eternidade, aí simplesmente você vai usufruir do que Cristo já deu antes da fundação do mundo, que ele pagou, e para a eternidade, que é uma grande diferença. Então a igreja que torna gloriosa, que anda no Espírito, ela não desespera por problemas, ela tem a preocupação se está crescendo espiritualmente, se está tornando adulto na fé, se está tendo a identidade de adulto em Cristo, para ter direito à herança. Quando está convertendo, ainda fica debaixo de tutor, mas a maioria do povo de Deus ainda fica debaixo do bispo, apóstolo, debaixo de campanhas, muitos e muitos anos, para ver se tem bênção. Isto é uma visão errônea do mundo cristão, porque vem do ranço católico, divisão do clero e do leigo, e as pessoas dependentes de alguém que acha que é superior. E na realidade, a Bíblia é bem clara, Romanos 8:29, o Senhor predestinou todos a sermos a semelhança de Jesus. Não é um maior ou menor, é todos semelhança de Cristo, Romanos 8:29. Então nós temos que saber que nível que nós estamos, se estamos debaixo de tutor, se estamos querendo só solução dos problemas, ou queremos tornar adulto na fé e usufruir da herança em Cristo para o plano de Deus cumprir na nossa vida. E Deus só pode fazer grandes coisas se tornarmos adultos na fé. Logicamente, pessoas vão convertendo, batizando, mas as pessoas relutam em ficar no nível de infantilidade. Na idade natural, passou 18 anos, fica adulto. O tempo passa, mas no mundo espiritual pode passar anos e anos, e a pessoa não torna adulto se ele não tornar espiritual, se ele não desenvolver o homem interior e prosseguir na fé e ter a convicção que é herdeiro em Cristo. Então o que ocorre quando você vai tornando espiritual? É a mesma coisa que o juiz vê que o menor tornou maior, e então o tutor chega para o juiz e fala: senhor juiz, o jovem que eu estava debaixo da minha tutela já é maior. Então o juiz libera todos os documentos, toda a herança, ele alcança a maioridade, ele pode fazer o que bem entender dos seus bens. Assim é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus sonda o nosso coração
E ele vai percebendo e vai falando para o Pai em nome de Jesus: Senhor eterno, aquele servo, ele já alcançou maioridade, as atitudes dele estão mudando, já está em atitude de Cristo, ele já pode ser liberado como maior para já orar, reivindicar a bênção. O próprio Espírito de Deus vai ajudando a orar como convém. Até mesmo a oração muda. Quando está menor de idade na fé, a oração é petição, é só pedir, clamar, querer só que resolva o problema, querer só que o problema saia, pedir que Deus venha atuar para dar uma iluminação naquela questão. Ainda é atitude de bar de tutor. Mas quando a pessoa está tornando espiritual, o próprio Espírito de Deus, ele muda a maneira até de nos ajudar a orar. Ele já vai falando: meu servo, tu não é mais menor, agora tu tem autoridade, libere a palavra, diga a palavra da fé, fale, igual falou Jesus com a figueira: nunca mais coma fruto de ti. Então começa a liberar a palavra da fé, a bênção, chamar a vitória, declarar o milagre, ver já a bênção e chamar ela à existência. A maneira de mudar a oração é no momento que vai tornando espiritual. Você não vai ficando mais uma pessoa dependente que alguém ore, você já vai tendo uma linguagem diferente pelo Espírito de Deus para liberar a vitória. Logicamente as questões são enfrentadas, mas a herança já foi dada em Cristo. Então nós temos que saber que nível ainda nós estamos, que momento da vida cristã nós estamos, porque existe um grande perigo, que entre o período de estar debaixo de um tutor e para tornar a idade adulta, existe um perigo da pessoa ter atitudes que vai renunciando à herança, igual no mundo civil. Tem momentos que chega para o juiz pessoas que falam: não quero herança, quero renunciar a ela, não quero nada desta herança. E o juiz autoriza e chama outros para assumir aquele montante da herança, e quem perdeu, quem saiu, renunciou, não tem mais direito a nada. Então tem muito cristão que tem um período que ele está praticamente num período que está praticando renúncia. Ele está falando: Deus está demorando, não aguenta essa luta, já pedi oração, aquele lá já orou, já buscou, está do mesmo jeito. Então essas atitudes, elas são atitudes que a pessoa está renunciando, ele está declarando: não quero o plano de Deus para a minha vida, já que eu não consegui o que eu pedi, o que eu queria, também não quero nem na igreja mais, não quero servir a Deus, não vou mais na igreja. Aí a pessoa fala: eu ia toda semana, agora eu vou só domingo. Não, eu ia na rede jovem, agora nem vou mais. Não, eu ia na segunda, agora só vou no domingo. Não, vou de vez em quando. Já gastei tempo demais, não adiantou. Todas essas atitudes são atitudes que a pessoa está renunciando. Ele está falando: não está adiantando, a herança não é o que se prega. Logicamente, por quê? Porque ele não cresceu espiritualmente. Ele criou uma expectativa que só crer e pedir já é suficiente. Mas só que a liberação da bênção depende do nível da pessoa. Se tiver menino na fé, é bênção que é liberada por tutor, é aquilo que precisa e nem tudo. Se a pessoa crescer espiritualmente, precisa mais de tutor. Ele vai orar e o próprio Espírito de Deus vai ajudar a orar como convém para liberar a herança do salvo. Mas o que mais se vê hoje são atitudes de pessoas renunciando à herança. E a renúncia é: não quero mais, não tenho mais tempo, não vou mais nos cultos, vou o dia que eu quero, eu ia muitos dias, agora eu vou de vez em quando. A pessoa começa a renunciar às coisas de Deus, ele deixa de lado, ele despreza. É igual a pessoa que renuncia uma herança, faz lá a petição, ele tem que explicar por que está renunciando. Renuncia a minha herança devido a tal motivo. Não quero herança porque não preciso, não quero herança porque já é suficiente. É os motivos que ele vai dando. Não quero a herança que meu pai adquiriu, não sei da onde, não quero essa herança para mim. Então aparece todo tipo de motivo que a pessoa declara que não quer. Assim é o cristão.
ele vai falando: não vou mais no culto, não vou fazer mais campanha, não vou mais na igreja mais assiduamente, eu vou o dia que der, não, se tiver calor não vou, se tiver fazendo frio não vou, se tiver visita em casa, aí que eu não vou mesmo, se tiver programa bom na TV, aí que eu fico em casa mesmo. Então são atitudes que a pessoa está renunciando à herança. É a pessoa que não passou para um nível espiritual maior, porque ele criou uma expectativa que só crer e buscar e alguém orar vai resolver. É a pessoa falar: então eu vou lá naquela igreja que tem um apóstolo poderoso, vou lá em São Paulo, vou lá no Rio de Janeiro, vou lá para os Estados Unidos que tem missionário lá que abre até o céu abre, vou ver se ele ora para mim. Não adianta. O maior pregador que existir no mundo, ele não passa de um tutor para orar para as pessoas naquilo que Deus permite liberar, se for menor. Não vai passar disso. Mas se o pregador ele torna espiritual, bênçãos terá para ele, para a sua vida. Mas para a questão ministerial depende de mais e mais irmãos tornar espiritual, crescer na vida espiritual. Então você pode notar, a maioria dos ministérios tem tutor, repete a mesma campanha ao mesmo tempo, mesmo ano, mesma semana, fica repetitivo nas mesmas coisas, e os cristãos atrás da bênção. Vou fazer aquela campanha que se eu fizer, Deus vai me abençoar. É debaixo de tutor, alguém ora, a pessoa pede e libera aquela bênção limitada. Mas com o tempo vai ocorrer que o Espírito de Deus não vai ficar a esperar a pessoa ficar o resto da vida menina da fé, porque Jesus quer a igreja gloriosa, que ela cresça, que ela torne-se semelhante a Cristo. Então Deus fica aguardando, mas o tempo é limitado. Mas se a pessoa desenvolver espiritualmente, orando no Espírito, falando do Espírito de Deus, me ajuda mesmo a entender a herança dos salvos, a orar, a não deixar o homem adâmico me dominar, logo o Espírito de Deus começa a falar diante do Pai. Aquele já alcança a maioridade, aquele já tem atitudes semelhança de Jesus, o Filho de Deus. Então ele começa a nos ajudar a orar como convém, e aí a herança é liberada. Então veja a diferença que é ficar debaixo de tutor ou crescer espiritualmente. E para ter avivamento, a igreja tem que estar gloriosa, andando no Espírito. Então esta semana agora, nós vamos então ter essa parte da oração agora, os olhos do Espírito iluminado para entender se está na herança dos salvos, se está tendo conhecimento da herança, se você está realmente deixando a infantilidade e o Espírito de Deus está te ajudando a mudar a forma de orar, se está mudando a maneira de buscar a Deus, se está deixando só de pedir coisas desta vida, ou se está orando para a satisfação do coração de Deus, que é a característica dos que vão vivendo a herança do Pai. E tudo Jesus já deu para nós antes da fundação do mundo. Efésios 1:5, ele nos elegeu nele e tudo já foi dado em Cristo. Então não tem que preocupar com as bênçãos, já temos a herança. A preocupação de ter bênção é da criança, porque a criança que está sem os pais e morreu, deixou herança para eles. A criança não tem noção da riqueza, dos bens, do dinheiro, das propriedades, ele está ainda inocente, mas ele precisa comer, estudar, ter roupa. Aí o próprio tutor vê que a criança está pedindo uma balinha, pedindo um chocolate, ou quer fazer uma viagem, se sair do valor estipulado pelo juiz, ele pede autorização, o juiz vê que é algo que ele pode ser liberado, libera. Assim é muitos cristãos, mas porque não tem a noção. Por isso que Paulo fala, revelação da herança. Quando você começa a entender o que Deus já nos deu em Cristo, você não fica mais preocupado com bens que já foi dado, já é herdeiro em Cristo. E a herança vem para os que andam no Espírito, para os que estão adultos na fé. Então essa semana é mais uma etapa para isto, ter a visão da herança, os olhos iluminados para entender o que Cristo já fez por todos nós, a convicção que tudo já foi pago e toda herança já nos foi dada em todas as áreas da vida e para a eternidade, e saber o nível que estamos, se estamos no perigo aí de ficar tendo declaração de renúncia da herança,
ou está ainda no período de infantilidade, debaixo de tutor, ou se você já está notando que o Espírito de Deus está lhe falando: meu filho, você tem que seguir agora a vida adulta, prosseguir. Veja, Hebreus 6, deixe os rudimentos, prossiga a maturidade em Cristo, e aí você vai usufruir do melhor de Deus. E o grande perigo é que muitas bênçãos não vêm, mesmo que a pessoa pede e apóstolo ora e bispo ora, porque tem bênção que vem só na maioridade espiritual. Aí a pessoa começa a decepcionar, acha que Deus não está atendendo. Você já viu um menor de idade, 12 anos, ir no Detran e requerer carteira de habilitação? A lei não permite. É algo que não é para a idade dele. No mundo espiritual é a mesma coisa. Tem bênção que não vem mesmo. Pode ir na maior igreja do mundo, pode invocar o maior pregador da terra, se existir o maior pregador da terra. Mas tem pregador que ainda ora: vou orar para você que Deus vai resolver. E o pregador muitas vezes nem pede para ver o nível espiritual que está a pessoa, já ora: Deus vai abençoar, a bênção é tua. É sua mesmo, mas em Cristo como adulto. Agora, se for menor na fé, é bênção debaixo de tutor, que é limitada naquilo que a pessoa necessita, e nem todas vêm. Por isso que você vê que nem todos dão testemunhos das vitórias. Alguns dão, mas você já viu uma igreja inteirinha, cada um dá um testemunho? Nem todos dão, eles escolhem alguns e até manipulam. Por que isto ocorre? Porque aqueles que recebeu foi debaixo de tutor, mas alguém orou e clamou e buscou e não recebeu. Foi Deus que não quis? Não, porque Deus está vendo que aquela pessoa já era cristão e a bênção que ele pedia não cabia para ele naquela idade espiritual. E Deus está aguardando que ele torne a espiritual para liberar. E muitas vezes a pessoa já até renunciando à herança, tanto reclamar. E assim é o que está ocorrendo com os cristãos. Mas Deus tem a igreja que torna gloriosa, que é o cristão que vai desenvolvendo e tendo usufruto da herança. Então as orações, elas vão basear revelação da herança, os olhos iluminados, convicção do que Cristo já pagou para você antes da fundação do mundo, convicção do que Ele tem para a igreja e para a eternidade, e para você não viver mais menino na fé. E tem cristão que retroage, e no mundo espiritual, aquele que volta atrás, Deus não tem mais prazer nele. Está em Hebreus. Aquele que crê e retroage, a minha alma não tem mais prazer nele. É a mesma coisa que o cachorro que volta ao vomitado. Você já viu o cachorro vomitar e comer o vômito? Muitos cristãos fazem isso, volta às práticas anteriores da infantilidade. É igual o porco que dá banho no porco e volta para o chiqueiro. O cristão tem que ir adiante, prosseguir na fé para ter herança dos salvos. Então amanhã seguiremos mais uma parte desta mensagem, que é Deus iluminando os olhos do Espírito. Não estamos orando para você ter herança, as bênçãos, mas para você vê-las, praticar e ter atitude correta para usufruir do que é seu. Então amanhã segue mais uma etapa desta ministração, e as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então fique agora de pé e vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, orando e clamando pela Tua misericórdia, orando, ó Pai, e suplicando pela Tua presença santa e sobrenatural. Ó Deus amado, a igreja tornando santa e gloriosa. Há muito Tu levantou este ministério e falou: meu servo, Tu é levantado para a igreja tornar gloriosa, tornar adulta na fé, ter a herança dos salvos, para que ninguém fique mais só debaixo de tutor. E muitos tutores estão explorando o meu povo, diz o Senhor. Muitos tutores, aproveitando a infantilidade e a inocência da fé do povo de Deus, têm sido explorados de tal forma que muitas vezes causa escândalo nas igrejas. Mas a igreja que torna gloriosa, ela não explora ninguém, pelo contrário, leva a todos a tornar adultos na fé para a herança dos salvos. Ó Deus, opere poderosamente sobre todos, ó Pai, nesta noite, como muitos já vieram
hoje à tarde, ontem a multidão que veio à noite. Mais uma etapa segue a igreja tornar santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Nos ajuda, Pai, a orar como convém. Que teu Espírito nos ajude. Abra os olhos do entendimento. Abra os olhos, ó Pai, para entender a herança dos salvos. Dê Espírito de sabedoria para sairmos da infantilidade e prosseguir na fé em Cristo. Bendito o nome de Jesus, o Filho de Deus. Pai querido, a palavra é bem clara, que muitos insistem em ficar só debaixo de tutor, mas o tempo passa e vai causando degradação e decepção. Muitas vezes, ó Pai, as pessoas estão se decepcionando e até renunciando à herança de Cristo, porque estão agindo em contradição à própria palavra. Mas tu tem o teu povo, Pai, que vai crescendo, desenvolvendo. Espírito de Deus, torne realmente a igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula, e opere grandissimamente sobre todos nesta noite, como muitos vieram à tarde, e que todos façam o propósito desta semana, tornar realmente herdeiros em Cristo, e não viver debaixo de tutela, mas, ó Pai, desenvolver o homem interior, deixando os rudimentos da fé e prosseguir a maturidade em Cristo. Vida abundante a todos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, preste atenção. Mesmo que o Espírito de Deus quer que todos cresçam, sempre Ele dá revelação, profecia, para ajudar todos nós. Nós não podemos ficar sempre debaixo de tutela, ir adiante para o crescimento. Mas o Espírito de Deus quer ajudar duas pessoas aqui, que vocês têm tido dor na nuca, na cabeça, tem vezes que dói os ombros. Esse sintoma é um desgaste nas vértebras. Duas pessoas estão com sintomas idênticos, e muitas vezes dá mal-estar, e é um desgaste ósseo, que é a causa dessas dores, ou dessas enfermidades. Se você estiver sentindo esse sintoma, você deve vir aqui à frente, pois o Senhor, pelo seu Espírito, vai restaurar suas vértebras. Vai acabar esse mal na cabeça, essa dor nas costas, na coluna, e mal-estar digestivo, que é decorrente deste mal. Jesus é um médico dos médicos e já te restaura agora. Então pode vir todos agora e